As novidades sobre o caso Marielle Franco, várias foram trazidas no dia 24, né? O que é que isso importa para o Jair Bolsonaro? Vamos falar a respeito dessa associação, sem muito tabu aqui, mas claro, sem leviandade também, né? E a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é presa. Bom, ao meu lado, a Adi Ferrer, a gente está aqui explorando essas novidades do caso Marielle Franco. A gente precisa falar da relação entre família Bolsonaro e Marielle, porque são abundantes as manchetes que juntam esses dois nomes, né? Jair, Marielle, Bolsonaro, Franco. É comum. Você tem, por exemplo, o entreveiro do Carlos Bolsonaro com ela, porque os dois conviveram na Câmara de Vereadores do Rio, num elevador, assessores dos dois que teriam tido discussões muito acaloradas, etc. e tal. E esse tipo de informação acaba gerando muita apreensão, assim, né, sobre o envolvimento desse e daquele e tal. Coisas que às vezes também não estão muito cobertas pela lógica, né? Mas tem alguma proximidade, porque a família Bolsonaro tem laços. Laços é uma palavra boa, inegável com a milícia do Rio de Janeiro. Tem o miliciano que vai no churrasco do Flávio, tem o miliciano que o próprio Jair homenageia, e por aí afora. E por aí afora. Tem o outro que fala que tem conversas muito frequentes com um tal do homem que mora numa casa de vidro em Brasília, né? Então a gente pensa nessas duas coisas. Não adianta. Pensou Marielle, pensou Bolsonaro, pensou Bolsonaro, pensou Marielle. Dito isso, linha do tempo na CNN Brasil. Depois vamos olhar para essa linha do tempo, fazer a volta e tentar entender como ela se encaixa com a linha do tempo do Bolsonaro. A partir do caso Marielle Franco. Ah, tá. Adi e pessoal que está assistindo, eu estou ignorando o caso de 2018. Não interessa aquilo foi uma distração para a investigação. Eu quero saber do que acontece um ano depois do crime, em 2019, olha lá, ó, a partir da prisão do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que a gente tem a delação agora. Então vamos falar de 19 para frente. 19, o que a gente tem é a Operação Lume. Em março de 2019, um ano depois do crime, são presos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elcio, que agora é um delator, um colaborador da Justiça brasileira. Em maio, esses milicianos que inicialmente atrapalharam as investigações, eles foram presos. E foi importante destacar isso para quem está nos assistindo, um primeiro e único envolvimento da Polícia Federal com esse caso. Foi para investigar essa primeira tese mentirosa de envolvimento desses milicianos com a morte da vereadora Marielle. Vamos passar para os outros anos, né? Porque muita coisa de fato aconteceu. Essa é uma história complexa que, sem dúvida, muda um pouco da história do Rio de Janeiro e do Brasil no seu relacionamento com crimes políticos. Em 2020, diante dessa bateção de cabeça, vou me apropriar aqui do termo da Basília, nas investigações e de uma série de trocas de delegados e equipes do Ministério Público que já vinham acontecendo, há uma tentativa de federalizar esse caso. Só que essa tentativa de federalização, ela não conta nem com o apoio da família da vereadora Marielle Franco, que não queria ver a PF comandada pelo então governo do ex-presidente Bolsonaro participando dessa apuração. Surge um outro personagem importante nessa história. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado estadual e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, seria o mandante do crime e foi uma figura interessada em atrapalhar a investigação do caso Marielle Franco. Domingos Brazão sempre negou envolvimento com essa história, mas o nome dele apareceu ali em 2020. Aí a gente tem a primeira prisão desse personagem que voltou a ser preso hoje. Maxwell Simões Correia, preso por ocultar as armas do Rony Lessa e é um bombeiro, né, e uma figura que tinha uma relação de amizade, tem uma relação importante de amizade com o Rony Lessa. Ele ocultou as armas do homem apontado como tendo efetuado os disparos sobre Marielle Franco e é uma figura considerada agora central pelas investigações da Polícia Federal. Em 2021, surge uma nova linha de investigação sobre o possível mandante do caso, que está relacionada ao ex-vereador Cristiano Girão. Ele foi preso em 2021, depois da Polícia Civil e do Ministério Público comprovarem que ele ordenou um homicídio muito semelhante ao homicídio de Marielle Franco. Passando agora para 2022.
entra mais uma linha de investigação. O bicheiro Rogério de Andrade é alvo de uma operação do MP e da Polícia Civil, e esse bicheiro, muito conhecido no Rio de Janeiro, ainda participa de linhas de investigação que estão em aberto por parte da Polícia Federal, uma possibilidade de envolvimento dele com o Rony Lessa. Chegamos agora em 2023. Em fevereiro, com já o comando da PF sob as mãos do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal entra de vez nesse caso, dessa vez numa colaboração estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao longo de cerca de 40 dias, 40, 50 dias, pelo que eu consegui apurar, o Elcio Queiroz e a Polícia Federal do Rio de Janeiro conseguem encontrar termos para fechar um acordo de colaboração premiada, e a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é presa, Luciano. Muito bem. Então, assim, ó, dos nomes dos mandantes, para ligar aí com os da família Bolsonaro, fica difícil, né? Ou dos supostos, suspeitos, cogitados mandantes. Mas, com o pessoal ali que pisava no asfalto, aí é mais complicado, Ad. Veja aqui o que o Bob Fernandes vai dizer. Julho de 1995, na Vila Isabel, Bolsonaro foi assaltado. 2 caras levaram sua moto 350 e uma arma Glock, uma pistola Glock. Jorge Luiz dos Santos é um dos assaltantes. Foi capturado 8 meses depois na Bahia, enviado para o Rio de Janeiro. Preso na delegacia, amanheceu morto no dia seguinte. Suicidou-se com a camisa amarrada na grade. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro era o general Cerqueira, aquele mesmo que comandou a Operação Pajuçara, na Bahia, na morte do Carlos Lamarck. O Bolsonaro, no Roda Viva, acho que em 2018, ele contou a sua versão dessa história. Disse Bolsonaro: ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Eu não matei ninguém, nem fui atrás de ninguém. O então governador do Rio, Marcelo Alencar, chamou isso de suposto suicídio numa nota. No velório do Jorge Luiz, a mulher dele, Márcia, de 18 anos, e a sogra Terezinha, disseram que, como alegou a polícia, ele não conhecia nó de marinheiro, ele não serviu na marinha, não sabia nem o que é isso. Então, obviamente, atribuíram isso a um homicídio. Um mês depois, a mulher, de 18 anos, e a sogra foram encontradas mortas a tiros na rodovia Dutra. Então morreu toda a família do cara que assaltou o Bolsonaro. O que isso tem a ver com Marielle? Vamos ver. Um mês depois. E quando um ativista chamado Delei de Acari conta, acho que se não me engano, para Juliana Dalpiva, da Folha, contaria depois o seguinte: os pertences roubados do Bolsonaro foram recuperados e a ele devolvidos por um certo Cabo Lessa. O Cabo Lessa reaparece 18 anos depois, já sargento e afastado da polícia, como Rony Lessa. E é o mesmo Rony Lessa, Ad? Confirma para mim. É o mesmo Rony Lessa. É o mesmo Rony Lessa. Vamos só ouvir mais um trechinho aqui. Vizinho da casa 58 do Bolsonaro, no Vivendas da Barra. O mesmo, segundo o Delei, o mesmo Lessa antes Cabo. Um dos assassinos de Marielle e Anderson Gomes, o motorista. Esse é o da motivação pessoal até aqui. Esse é o que está até aqui, né? É ele. Foi ideia dele, rixa dele, problema dele. Ele que pensou em tudo. E o que o Ailton Barcos disse nessa conversa interceptada, conversa com o citado Cid, foi: eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou. Sei a zorra toda, digamos assim. Entendeu? Ah, tá. E aí, para finalizar... Eita. Oi, Ad, desculpa. Era para tirar o vídeo. Ad, para finalizar, Bob Fernandes nos lembra de que certa vez, ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, recebeu ali uma ligação de um outro militar que disse: irmão, essa coisa da Marielle, sei de tudo, é um caso bruto, não lembro exatamente as palavras, mas, para além de tudo, circularam informações e diálogos sobre esse assunto no telefone do ajudante de ordens do presidente, que era meio que o telefone do presidente, né, Ad? Eu acho que não tem como a gente negar que o celular do Mauro Cid era o celular do Jair Bolsonaro, a extensão de Jair Bolsonaro, porque o Mauro Cid, ele vivia a vida dele para isso, né? Então, não tem como a gente conseguir separar o Mauro Cid de Jair Bolsonaro. Mas sobre o caso Marielle, ele é ainda um pouco mais complicado quando a gente vai ver, por exemplo, que tem ligações do Rony Lessa para o Bolsonaro. E essa justificativa para essas ligações seria que o filho mais novo do Bolsonaro, o Jair Renan,
teria namorado a filha de Rony Lessa. Acontece que a filha de Rony Lessa estava morando nos Estados Unidos nessa mesma época. E o Jair Renan morava no Rio de Janeiro, então não fazia muito sentido, e também não fazia muito sentido o pai da menina ligar para o pai do menino, né? Isso aqui não é 1940, e não é assim que funcionam os namoros em 2023, e não funcionava em 2018, né? Essa foi a justificativa, o álibi que ele deu, mas ele também não se sustenta esse álibi. A gente teve o caso do porteiro também, que tinha falado que o Elcio Queiroz teria entrado no Vivenda da Barra horas antes para ir na Casa 58, a casa do Jair Bolsonaro. Sérgio Moro esteve no Rio de Janeiro, surpresa, e não querendo fazer ilações, mas o porteiro mudou de versão, né, logo depois. E aí a polícia também disse que não encontrou nada e essa história se foi. Mas a gente também tem o fato do Elcio Queiroz ser amigo de Jair Bolsonaro, ter fotos com Jair Bolsonaro. Então as coisas começam a se aproximar e vão se aproximando sempre, mas não se chega exatamente a Jair Bolsonaro. Quando se aproxima dessa família, da família Bolsonaro como um todo, as investigações param, elas não vão adiante. Então a gente sempre fica nesse limbo, né, nessa coisa de vai não vai. Talvez agora, com a Polícia Federal um pouco mais independente, não passando por toda aquela pressão que passou nos últimos 4 anos com Jair Bolsonaro, talvez agora a gente realmente saiba o que aconteceu, qual é a ligação entre essas pessoas e o ex-presidente, se houve alguma facilitação e se houve algum atraso numa investigação de um crime cruel para que Jair Bolsonaro fosse beneficiar algum amigo, algum familiar ou a si mesmo.